E aí vamos lá. Aqui é a situação dos pagãos, tá? Agora a situação de quem? Dos judeus. Agora o texto olha para a situação dos judeus. Capítulo 2. Homem, você julga os outros? Seja quem for, você não tem desculpa. Pois se julga os outros e faz o mesmo que eles fazem, você está condenando a si próprio. Sabemos, porém, que Deus é justo quando condena os que praticam tais coisas. Mas você que faz as mesmas coisas, que condena nos outros, pensa que escapará do julgamento de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da bondade de Deus, da sua paciência e generosidade, desconhecendo que a bondade dele convida você à conversão? Tem gente que está reclamando da conversão dos pagãos. Não é? Mas éramos para agradecer a conversão dos pagãos. Só que os pagãos não são obrigados a viver do jeito que a gente vive. Judeu. O que é necessário é que tanto eles como nós vivamos o estilo de vida, não de Roma, não dos judeus, mas o estilo de vida de Jesus. Então, essa é a preocupação. Viver o estilo de vida de Jesus. E aqui, então, Paulo começa a capinar o terreno para julgar sementes, tá? Pela teimosia e dureza de coração, você está amontoando ira contra si mesmo para o dia da ira, quando o justo julgamento de Deus vai se revelar, retribuindo a cada um conforme suas próprias ações, a vida eterna para aqueles que perseveram na prática do bem, buscando a glória, a honra e a imortalidade. Pelo contrário, ira e indignação para aqueles que se revoltam e rejeitam a verdade para obedecer à injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo aquele que pratica o mal. Ou, olha só agora, primeiro, para quem? Primeiro para o judeu. E depois para o grego. Então, Paulo está dizendo para o judeu, vocês estão falando dos gregos, mas não se esqueça, quem primeiro vai ser cobrado somos nós judeus. Nós judeus que seremos cobrados primeiro. Nós é que éramos para ser exemplo para eles. Não é? Só que eles estão seguindo Jesus. E nós também queremos seguir Jesus. Então Paulo sempre dá o tapinha, depois dá uma sopradinha. Tá? Então ele está fazendo aqui o tapinha. Aí vai vir depois a sopradinha. Mas então aqui ele está colocando então exatamente para os judeus, tá? Para os judeus. Mas haverá glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego, pois Deus não faz distinção de pessoas. Isso é um conceito caríssimo ao cristianismo. Deus não faz acepção de pessoas. E aí, gente, Paulo continua, agora pensando, o que salva, quem salva é Jesus, pela graça. Para que serve a lei, então? Qual a situação da lei? E aí, olha, todos os que pecaram sem a lei, então, até o tempo de Moisés não havia lei. Só com Moisés vai haver a lei. Então, todos aqueles que viveram antes de Moisés não viviam sob a lei, porque não existia lei. É. Então, ó, todos os que pecaram sem a lei também perecerão. E aí está dizendo, se os pagãos não seguem a lei, eles vão morrer sem a lei. Todos os que pecaram sob o regime da lei, pela lei serão julgados. Pois não são aqueles que ouvem a lei que são justos diante de Deus, e sim aqueles que praticam o que a lei manda. Ora, eu sigo Jesus, não sou um seguidor da lei, eu sigo Jesus. Se eu sigo Jesus, eu não só estou fazendo o que a lei manda, mas estou fazendo muito mais do que a lei manda. Lembrando de Santo Agostinho, ame e faça o que queres.
Se você segue o amor de Cristo, contra o amor não existe a lei. Então, contra o amor não existe a lei. Os pagãos não têm a lei, mas embora não a tenham, se eles fazem espontaneamente o que a lei manda, eles próprios são lei para si mesmos. Eles assim mostram que os preceitos da lei estão escritos em seus corações, e a consciência deles também testemunha isso, assim como os julgamentos interiores, que ora os condenam, ora os aprovam. É o que vai acontecer no dia em que Deus, segundo o meu evangelho, for julgar por meio de Jesus Cristo o comportamento secreto dos homens. Você que se diz judeu, que se apoia sobre a lei e que coloca seu orgulho em Deus, você que conhece a vontade de Deus, que, instruído pela lei, sabe distinguir o que é melhor, você que está convencido de ser o guia dos cegos, a luz daqueles que estão nas trevas, o educador dos ignorantes, o mestre das pessoas simples, porque você possui na lei a própria expressão do conhecimento da verdade. Muito bem. Você ensina aos outros e não ensina a si próprio. Eita. Você, você prega que não se deve roubar. E você mesmo rouba. Você proíbe o adultério. E você mesmo comete. Você odeia os ídolos, mas rouba os objetos dos templos. Você se gloria da lei, mas desonra a Deus transgredindo a lei. Assim diz a Escritura: por causa de vocês, o nome de Deus é blasfemado entre os pagãos. E acontece coisa semelhante com a gente. Eu escutei esses dias agora aí, né? Eles vêm fazer a catequese. Só que aí a gente descobre no processo que eles estão juntos, mas não são casados na igreja, né? Aí eles vão receber a primeira comunhão. E aí o padre explica para eles: vocês vão receber a primeira comunhão hoje, mas a partir de amanhã vocês não podem comungar mais enquanto não se casar. Não é? E aí a gente olha para eles e vê que eles vivem muito bem, enquanto os que estão casados na igreja vivem mal. Isso é justo? A pergunta que está fazendo. Esse escândalo, né? Esse escândalo que tem. Aqui é um pouco isso. Os pagãos olham para os judeus e falam: mas eles vivem tão mal porque a gente tem que viver a moda deles. No fundo, Paulo está falando: se lá no paganismo romano tem problema, no judaísmo também tem. Então, que pagãos e judeus vivam a moda de Jesus, seguindo os passos de Jesus. Isso que Paulo vai colocando. Ah, mas quem segue a lei encontra salvação. Aí Paulo vai falar da circuncisão, isto é, a aderência, a admissão, a adesão do homem ao judaísmo. Tá? Como a adesão do homem pelo batismo. Ó, a circuncisão é útil quando você pratica a lei. Mas se você desobedece à lei, é como se não estivesse circuncidado. Se um pagão não circuncidado observa os preceitos da lei, não será tido como circuncidado, ainda que não o seja? Paulo, a argumentação dele é sempre muito lógica. E o pagão que cumpre a lei, embora não circuncidado fisicamente, julgará você que desobedece à lei, embora você tenha a lei escrita e a circuncisão. De fato, aquilo que faz o judeu não ou é o que se vê, nem é a marca visível na carne que faz a circuncisão. Pelo contrário, o que faz o judeu é aquilo que está escondido. O que faz o judeu é aquilo que está escondido. E a circuncisão
é a do coração. E isso vem do Espírito e não da letra da lei. Tal homem recebe a aprovação não dos homens, mas de Deus. Aquela dinâmica da circuncisão, ela é uma marca aparente. Então, se faz aquela... Todo mundo sabe que é circuncisão, né? Todo mundo sabe? A operação da fimose. Então faz a fimose, então ali fica um sinal evidente. Mas aquele sinal evidente é para ficar escondido, ninguém sai mostrando, olha aqui, ninguém faz isso. Não é? Não é. É para ficar escondido. Então a circuncisão não é para mostrar, a circuncisão é para esconder. Então o sinal físico não importa, o que importa é o que está escondido, o que está no coração. Então essa é a argumentação de Paulo. Nossa, foi podre isso, mas é isso, tá bom? Mas é isso que Paulo está dizendo, tá? Em cima disso, ok? Agora, se a situação do judeu é essa, a lei acaba sendo mais difícil, porque se você tem a lei, a própria lei vai acusar quando a pessoa não segue a lei. Se a situação do judeu é essa, para que essa responsabilidade? No que o judeu pode ser superior ao pagão? Aí Paulo vai conversar isso no capítulo 3. Vamos dar uma olhada. Então, qual é a superioridade do judeu? Qual é a utilidade da circuncisão? Muita, sobre todos os aspectos. Então, vocês estão percebendo? Ora, ele dá o tapinha, tanto no pagão quanto no judeu. Depois ele assopra, tanto no judeu como no pagão. Então aqui vem um pouco de sopro agora, tá? Em primeiro lugar, porque as revelações de Deus foram confiadas aos judeus. E daí? Alguns deles negaram a fé. A incredulidade deles não anula a fidelidade de Deus? De jeito nenhum. Antes fica confirmado que Deus é verdadeiro, enquanto todo homem é mentiroso, conforme diz a Escritura. Está falando com o judeu, então ele vai citando as Escrituras. Para que sejas reconhecido como justo nas tuas palavras e triunfes quando fores julgado. Se a nossa injustiça realça a justiça de Deus, o que é que podemos dizer? Que Deus é injusto quando descarrega sobre nós a sua ira? Estou falando como os homens costumam falar. De jeito nenhum. Se fosse assim, como poderia Deus julgar o mundo? Mas se através da minha mentira resplandece mais a verdade de Deus para a sua glória, então por que sou julgado como pecador? Por que não haveríamos de fazer o mal para que venha o bem? Aliás, alguns caluniadores afirmam que nós ensinamos isso. Essas pessoas merecem condenação. Paulo está dizendo, não é para a gente ficar aí aplaudindo o pecado não, tá? Não é para a gente ficar aplaudindo o pecado. E aí, judeus e pagãos estão sob o domínio do pecado. Apesar disso, os judeus são privilegiados em relação aos pagãos, pois eles são portadores e guardiães da revelação do Deus verdadeiro e participam da aliança com ele. A infidelidade deles revela mais ainda a fidelidade de Deus. O homem quebra a aliança, Deus jamais. O ser humano trai seu Deus, Deus jamais trai o ser humano. Quando Deus fala, eu te amo, eu vou fazer isso, mesmo eu traindo ele, ele vai fazer o que ele se propôs a fazer. Deus é fiel para sempre. Então, a minha injustiça mostra mais ainda que Deus é fiel. Porque Deus continua sendo o mesmo, mesmo eu traindo a confiança de Deus. Então, essa dinâmica é que está aqui. Só que sempre tem um porém, não tem sempre um porém aí? Contudo, os judeus são responsáveis pelos próprios pecados e Deus tem direito de julgá-los. Não é porque Deus é bonzinho que ele não vai falar umas coisas pra gente, entendeu? Ele vai falar algumas coisas pra gente sim.
Aí. Qual vai ser a conclusão? E então, nós judeus, aí Paulo falando como mestre judeu, ó, nós judeus somos por acaso superiores? A resposta? De forma nenhuma. Pois acabamos de provar, todos estamos debaixo do império do pecado, tanto os judeus como os gregos, como diz a Escritura. Aí o que acontece? Quem está com as suas Bíblias aí, em algumas Bíblias vocês vão ver que a forma que está o parágrafo aí está diferente. Estão percebendo aí? Nas suas Bíblias? Eu não sei se na sua vai estar, nega, porque a sua Bíblia não é muito jovem. Vai estar tudo normalzinho, né? Mas nas Bíblias mais novas aí, vai estar num formato diferente aí. Não vai estar justificado. Vai estar aí, assim, o finalzinho vai estar sempre um tamanho diferente. Porque essa parte é uma poesia. Então, quando se tem isso, quando se está tudo certinho, é prosa. E quando está nessa outra forma, é poesia, tá? Isso aqui é um hino poético, um hino cristão. Então, Paulo vai estar citando esse hino aqui, ó. Não há homem justo, não há um sequer, não há homem sensato, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntos se corromperam, mas não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é um túmulo aberto, com a língua planejam trapaças. Em seus lábios há veneno de cobra. Sua boca está cheia de maldições e de amargor. Seus pés são velozes para derramar sangue. Ruína e desgraça enchem seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz, não aprenderam a temer a Deus. Um canto de lamentação diante da injustiça. Ok? Então, sempre quando vocês verem essa outra forma, aí no parágrafo escrito, é um hino, é uma poesia, tá? Então sempre vai ser isso. Aí volta a prosa, volta agora o texto em forma de prosa. Sabemos que tudo que a lei diz aplica-se aos que vivem debaixo da lei. Isso para que todos calem a boca. Eita! E o mundo inteiro se reconheça culpado diante de Deus. Por minha culpa, minha grande culpa. Tão grande culpa. Porque ninguém se tornará justo diante de Deus através da observância da lei. Pois a função da lei é dar consciência do pecado. Aqui Paulo, então, ele está cravando uma estaca nessa questão da lei, mostrando que a lei existe exatamente para mostrar que não vivemos a lei. A lei é isso. E aí pensa no comum. Você fez o bem a vida inteira, mas você fez um erro. Adivinha? O que vão lembrar de você? Assim é a lei. A lei. A pessoa vive a lei, tintim por tintim, mas ela não viveu tal dia, tal lei. Aí, ó, não viveu a lei. Não viveu a lei. É pecador. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E aí Paulo, ele vai continuando nessa parte aqui, ó. Agora, porém, independentemente da lei, manifestou-se a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus que se realiza através da fé em Jesus Cristo para todos aqueles que acreditam. E não há distinção. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Então quem é pecador? O pagão? Sim. O judeu? Sim. Os freis? Ainda mais. Ainda mais. Então todos são pecadores. Todos pecaram, estão privados da glória de Deus, mas se tornam justos, olha a expressão, o advérbio, gratuitamente. Essa palavra vem da palavra graça.
Todos se tornam justos gratuitamente pela sua graça, mediante a libertação realizada por meio de Jesus. Deus o destinou a ser vítima que, mediante seu próprio sangue, nos consegue o perdão, contanto que nós acreditemos. Assim, Deus manifestou sua justiça, pois antes deixava pecar sem intervir. Eram os tempos da paciência de Deus. Mas no tempo presente, gente, esse tempo é o nosso tempo agora, tá? É o deles e é o nosso agora, tá? Tempo presente. Ele manifesta a sua justiça para ser justo e para tornar justo quem tem fé em Jesus. Então, aqui aqueles conceitos básicos que estão sendo desenvolvidos aqui por Paulo, que eram extremamente necessários. Se eu defendo que a ideia da salvação vem pela lei, só vem pela lei porque eu obedeço à lei. Então, se é pela obediência, isso é mérito meu. É porque eu vivo a lei que a salvação me alcança. Então, a expressão é, eu me salvo, porque sou obediente à lei. Só que Paulo disse, e vem com o seguinte pensamento, que todos nós pecamos. Todos nós somos dominados pelos instintos egoístas. Tanto os pagãos quanto os judeus somos pecadores. E assim, então, se somos pecadores e a lei serve para mostrar que a gente não está vivendo a lei, que a gente errou, a gente não segue a lei, então nós não teríamos salvação alguma. E aí agora ele coloca, mas não, quem conquista a salvação é Jesus quem nos dá a salvação, ele que nos alcança a salvação, ele que está conosco, nos dando a salvação. E se é por ele que dá a salvação, essa salvação é um presente que Deus nos dá. Só que para eu tratar o presente como um presente que Deus me dá, eu preciso crer que aquilo é um presente que Deus me dá. Porque se eu te dou esse presente e você não acredita que é um presente, você pega esse presente e joga fora. Agora, se você, nossa, é um presente mesmo, eu aceito isso como um presente, então eu fico com o presente. Então, a salvação é um presente que Deus dá. Só que eu preciso crer que é um presente. Eu preciso crer em Jesus para que a salvação que Ele me dá seja um presente. Então, o que é crer em Jesus? É a fé. Por isso que a salvação é pela graça mediante a nossa fé. Porque Abraão teve fé no que Deus disse, a fé de Abraão foi lhe creditada como justiça. Abraão foi justificado, se tornou um homem justo pela fé na promessa de Deus, apesar de seus pecados, apesar de seus instintos egoístas. Então, a salvação é pela graça, mediante a nossa fé. E aqui Paulo deixa bem claro, fé em Jesus Cristo. E aí ele amarra agora, ele costura a ideia. Ó. Então, onde está o motivo de se gloriar? Foi eliminado. Por qual lei? Pela lei das obras, não pela lei da fé. Pois esta é a nossa tese. O homem se torna justo através da fé. Olha só, independentemente da observância da lei. Então, será que Deus é Deus somente dos judeus? Não será também Deus dos pagãos? Sim, sim. Ele é Deus também dos pagãos. De fato, há um só Deus que justifica pela fé tanto os circuncidados como os não circuncidados. Então, pela fé anulamos a lei? De forma nenhuma. Pelo contrário, nós a confirmamos. Ponto. O que acontece aqui? Paulo agora ele vai dar o exemplo de alguém que pela fé e não pela lei foi justificado por Deus. E este alguém é quem?
Abraão. E aí é o capítulo 4. Então agora ele entra com um exemplo prático da Escritura, tá? Abraão viveu num tempo muito antes de Moisés. Por isso, então, não há lei nesse tempo. A lei só vai estar lá no Êxodo. Tá? Aqui não tem lei ainda. Não existe o povo judeu ainda. O povo judeu vai ser formado a partir de Abraão. E não segundo a lei, mas segundo a promessa. Então aí Paulo vai entrar com esse exemplo, tá? Em vista disso, qual a vantagem de podermos dizer que obteve Abraão, pai da nossa raça? Se Abraão se tornou justo por suas obras, ele tem algo do que se gloriar, mas não diante de Deus. Ó, se Abraão foi justificado porque ele era um cara bom, bonitinho, fofinho, todo certinho, então ele não tem como gloriar a Deus, mas só gloriar a si mesmo. Eu sou o bom, eu sou demais, eu consegui, eu cheguei lá. Seria assim. Mas não. De fato, o que diz a Escritura? Abraão teve fé em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão teve fé em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Para quem trabalha, o salário não é considerado como gratificação, mas como dívida. Gente, não é verdade isso? Você trabalhou o mês inteiro, chega lá então no começo do outro mês, você está recebendo algo que não é um favor. Não é um favor. É uma obrigação. Eu trabalhei. É uma obrigação a pessoa me pagar. É um direito eu receber. Então é isso. Então, se é pela obra de Abraão que ele fosse justificado, não tem gratuidade nisso. É uma dívida que está sendo paga. Eu trabalhei, tem que me pagar. Simples assim. Para quem não trabalha, mas crê naquele que torna justo o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. É graça. Eu não espero de você algo. Aí você chega, Frei, trouxe uma torta para você. Uma baita de uma graça. Uma baita de uma graça. Eu falo muito obrigado. A pessoa vira as costas, obrigado, Senhor, obrigado. É uma graça. É uma graça. Não esperava e recebi algo. Isso acontece com você também, acontece com todos nós. Então, quando a gente recebe algo que a gente não espera, é graça. E a gente agradece. Muito obrigado, que coisa boa. E sai pulando de alegria. É isso que Paulo está trabalhando aqui. É desse modo, olha, outro exemplo. É desse modo que Davi proclama feliz o homem a quem Deus acredita a justiça, independente das obras. Felizes aqueles cujas ofensas foram perdoadas e cujos pecados foram cobertos. Feliz o homem a quem o Senhor não leva em conta o pecado. Essa felicidade é só para os circuncidados ou também é para os não circuncidados? Nós dizemos que a fé foi creditada a Abraão como justiça. Mas, quando é que lhe foi creditada? Quando já era circuncidado ou quando ainda não era? Adivinha? Certamente não depois da circuncisão, mas antes. Então não é só a lei, a própria circuncisão. A promessa foi feita a Abraão antes da circuncisão. E ele creu antes da circuncisão. Então, a sua fé foi creditada como justiça, independente da circuncisão. Mas, de fato, ele recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça que vem da fé, que ele já tinha obtido quando ainda não era circuncidado. Assim, é ele que se tornou pai de todos os não circuncidados que acreditam, para que a justiça fosse creditada também para estes, e se tornou pai também dos circuncidados, daqueles que não só receberam a circuncisão, mas também seguem a trilha da fé que teve Abraão
nosso pai, antes de ter sido circuncidado. Então, Abraão é pai dos não circuncidados e dos circuncidados. Por isso que nós, católicos romanos, também chamamos Abraão de nosso pai. Ele também é nosso patriarca. Não por causa da lei, mas por causa da justiça da fé, que a promessa de receber o mundo em herança foi feita a Abraão ou a sua descendência. Então isso é muito importante. Abraão, ele acreditou na promessa. Então foi a fé dele que fez com que a herança nos fosse transmitida. A herança não é transmitida a nós porque nós obedecemos a lei, mas porque nós acreditamos, porque nós cremos, é pela fé. E, da mesma forma que Abraão, a fé foi acreditada como justiça, para nós também a fé em Jesus Cristo nos é acreditada como justiça, justiça que nos salva. Se os herdeiros recebem a herança por causa da lei, a fé não tem mais sentido e a promessa fica anulada. Novamente, se a salvação é alcançada porque eu sou bom, a salvação não é uma graça, é um direito. Mas eu não vivo a lei. Logo, eu não tenho mérito para me salvar. Então a salvação me foi dada de graça. Então vejam, o rolo da comunidade é isso. Os judeus querem que os pagãos vivam do jeito judeu, sigam a lei judaica. E Paulo está dizendo, gente, isso não salva. Tanto o judeu quanto o pagão são salvos porque creem em Jesus. Porque creem em Jesus. Então, não é certo obrigar o pagão a viver a lei judaica. Você que é judeu, quer viver a lei, viva a lei. Mas mesmo você vivendo a lei, você não se salva. É Jesus quem salva, porque nós acreditamos nele. Então, isso que Paulo está colocando. Ele tem que resolver esse problema na comunidade. Essa divisão não pode mais continuar. Inclusive, Paulo, para ter o apoio da comunidade, precisa resolver esse problema na própria comunidade. E aí que ele vai trabalhando esse conceito aí. A herança, portanto, vem através da fé para que seja gratuita e para que a promessa seja garantida a toda a descendência. Não só a descendência segundo a lei, mas também a descendência segundo a fé de Abraão, que é pai de todos nós. De fato, a Escritura diz, eu constituí você pai de muitas nações. Abraão é o nosso pai diante daquele no qual ele acreditou. O Deus que faz os mortos viverem e que chama à existência aquilo que não existe. Esperando contra toda esperança. É maravilhosa. Essa expressão muito clássica que Paulo pega lá atrás. Esperar contra toda a esperança. Esperando contra toda esperança, Abraão acreditou e tornou-se pai de muitas nações, conforme foi dito a ele. Assim será a sua descendência. Ele não fraquejou na fé, embora já estivesse vendo o próprio corpo sem vigor. Ele tinha quase 100 anos e o ventre de Sara já estivesse amortecido. Diante da promessa divina, ele não duvidou, mas foi fortalecido pela fé e deu glória a Deus. Ele estava plenamente convencido de que Deus podia realizar o que havia prometido. Eis o motivo pelo qual isso lhe foi creditado como justiça. Ora, não é para um só que está escrito, isso lhe foi creditado, mas também para nós. Será igualmente creditado para nós, pois acreditamos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue à morte pelos nossos pecados e foi ressuscitado para nos tornar justo. Ter fé e entregar a própria vida a Deus é esperar contra toda esperança. Abraão acreditou que ia ser pai
quando sua velhice e a esterilidade de Sara diziam o contrário. A justiça de Abraão é a fé confiante de que Deus pode realizar tudo o que promete. Nós também somos justificados por Deus quando acreditamos que Ele ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, para nos livrar da morte do pecado e nos dar a vida eterna. Então, quando nós cremos em Jesus ressuscitado, isso é semelhante a Abraão, que no alto da sua idade acreditou que sim, seria pai de uma grande nação. Então, é a mesma fé. É a mesma fé que está aqui em jogo. Ok? Terminamos o capítulo 4, então terminamos a primeira parte.